Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para uma aulinha sobre peixes. Lembram da classificação? Filo, cordata, subfilo, vertebrata ou craniata. E classes, condrictes e osteíctes, né pessoal? Então estamos falando do quê? O que é esse palavrão, né? Condrictes, peixes cartilaginosos, condrocartilagem, icte, peixe, né? E osteíctes são os peixes ósseos. Então, dentro do reino animalia, dentro do filo cordata, dentro do subfilo vertebrata ou craniata, nós temos aí essas classes, né? A gente vai falar sobre os peixes hoje. Então, gente, lembra dos peixes, né? Eles são craniata ou vertebrata porque eles têm um crânio protegendo o encéfalo e porque eles têm o esqueleto, né? Que pode ser tanto de cartilagem como de osso. Os peixes cartilaginosos, a notocorda foi transformada em vértebras de cartilagem, então todo o seu esqueleto é cartilaginoso, né? Não tem sais minerais o suficiente para se tornar ósseo, para se tornar um esqueleto rígido como o dos peixes ósseos. Bom, eu vou começar a aula mostrando esse exercício para vocês e falando aqui das características gerais do peixe, tá? Então, a começar, né, gente, como eles são adaptados para o local onde eles vivem, né, o formato do corpo dos peixes são achatados dos lados, né, nesse sentido, então, eles deslocam-se na água sem atrito, né, o corpo fusiforme é achatado dos lados. E eles também produzem muco na pele, que deixa eles bem lubrificados, tanto para evitar infecção como para evitar qualquer atrito na água, então eles deslizam muito bem. As nadadeiras para auxiliar nessa natação, as nadadeiras podem ser ímpares e pares. A gente tem a nadadeira dorsal, ela parece, né, que são duas, mas na verdade ela é ramificada, tá? Então é uma nadadeira ímpar. A caudal também é uma nadadeira ímpar e a anal, tá? Essa daqui é a nadadeira peitoral, é par, tem uma de cada lado, então é como se fossem os braços. Essa daqui também é a pélvica, são duas, também são pares, né, como se fossem as pernas, tá? Então eles utilizam-se dessas nadadeiras para se deslocar melhor ainda no ambiente. Bom, uma diferença aí que a gente vai comentar com vocês de peixes ósseos para cartilaginosos, por exemplo, a posição da boca. Os ósseos têm a boca na ponta ou terminal, que a gente fala na extremidade anterior. Os peixes cartilaginosos, como por exemplo o tubarão, tem a boca bem embaixo, né? Ele tem aquele focinhão e a boca fica embaixo, fica no ventre. Então essa é uma diferença que dá para distingui-los, né? A gente está falando de peixe cartilaginoso e ósseo, só lembrando para você, né, que os cartilaginosos praticamente representam só 5%. A maioria é ósseo, né, 95%. Então dentro dos peixes cartilaginosos tem aí além do tubarão, cação, arraia e a quimera, né, que é pouco comentado, mas são alguns dos peixes cartilaginosos. A grande maioria, portanto, ósseo, né? Então, aquele filezinho de tilápia lá que se come, aquele atum, é tudo peixe ósseo, tá? Cavalo marinho também peixe ósseo, um peixe bem diferente. A maioria dos peixes, né, vivem aí no mar, né? Mais ou menos aí uns 60% marinhos para 40% de água doce, né? Uma médiazinha. Então, a maior parte aí vive no mar. São bem adaptados para isso, como a gente está vendo aqui. Além das nadadeiras, além do formato do corpo, eles têm as brânquias. Nos peixes ósseos, tem mais uma diferença em relação aos cartilaginosos. As brânquias ficam protegidas, ficam escondidas por uma escama grande que tem aqui na cabeça, de número 1, que se chama opérculo. Então, para você ver as brânquias do peixe ósseo, você tem que afastar aqui o opérculo para olhar. As brânquias ficam dentro de uma câmara ali. São 4 pares de brânquias, 4 desse lado e 4 do outro. Nos peixes cartilaginosos, como no tubarão, por exemplo, são de 5 a 7 pares de brânquias, tá? A maioria tem 5 pares, alguns têm 7 pares. Essas brânquias comunicam-se com o exterior, com o meio aquático, né, através dessas fendas aqui, ó, então também, né, de 5 a 7 pares de fendas branquiais. Então, conforme ele se movimenta, você consegue perceber as brânquias ali através das fendas. Já no ósseo não, porque elas são cobertas por aquela escama grande lá chamada de opérculo, tá? Então essa seria uma diferença. Olha a boca bem ventral, o focinho que eles têm aqui, então seria uma outra diferença externa em relação a esses peixes, tá? A nadadeira caudal dos peixes ósseos, ela é simétrica, ó, esse ramo é do mesmo comprimento desse ramo aqui, ela é levemente dividida. Do tubarão não, a nadadeira caudal dele, um ramo é bem maior que o outro, tá? Então também mais uma diferençazinha aí.
Galera, quando a gente for falar para vocês das funções vitais dos peixes, na sua apostila lá fala que os peixes ósseos, eles têm 2 orifícios aqui. Um seria o ânus e o outro orifício é o urogenital, né? Uro de urinário, genital lá do sistema reprodutor. Então, o sistema reprodutor e urinário desembocam no mesmo orifício, que é o urogenital. Então, ele teria 2 orifícios. Os peixes cartilaginosos têm um orifício só, chamado de cloaca, mas eu vou falar da cloaca um pouquinho mais para frente, tá? Então, voltando aqui, uma outra estrutura importante que os peixes têm, e não só os ossos, os cartilaginosos também, é a linha lateral, que se estende da cabeça até o final do corpo, tá? O que é essa linha lateral? É uma fileira de poros que tem canais debaixo das escamas. Dentro desse canal tem células mecanorreceptoras, são células importantes, bem sensíveis. A água entra por esses poros dentro desses canais e o peixe se orienta em relação a qualquer vibração que tenha na água, diferença de pressão, movimento que ele mesmo executa em movimento dos peixes próximos. Então, ele é um órgão sensorial, tá? A linha lateral. Tanto os peixes ósseos como os cartilaginosos apresentam. Isso é importante para ele andar em cardumes, né? Tanto é que os movimentos são super rápidos, sincronizados, então ele não bate em outros peixes, eles não se batem por causa disso. A linha lateral permite o peixe se orientar com relação ao movimento que ele está executando, a distância, o movimento dos outros peixes do seu lado. E esse cardume é uma forma de proteção, né, para eles, para eles poderem desovar, para que os óvulos sejam fecundados, né, na água. E em relação à predação também, todos eles juntos, fica muito mais difícil deles serem predados, tá? Então é uma forma deles conviverem aí, uma adaptação, né, para a sua proteção, tá? Peixes possuem olhos, claro que sem pálpebras, né? Eles não precisam das pálpebras para espalhar a lágrima, porque eles já vivem no meio bem lubrificado. Eles têm uma boa visão, mas os objetos têm que estar relativamente próximos, tá? A visão deles é boa, mas para objetos próximos, tá? Eles têm as narinas aqui também, que tem células sensíveis dentro, que as moléculas dissolvidas na água são captadas por eles, tá? Então, eles também têm o olfato desenvolvido, a visão desenvolvida, esse órgão sensorial aqui, a linha lateral, que auxilia muito também. Os peixes aí têm hábitos diversos em relação à nutrição, tá? A audição deles também é relativamente boa, ok? Bom, esse exercício diz o seguinte, ó, com relação a esse peixe, tá? Vamos ver. Um indica o opérculo, sim, é a escama grande que cobre as brânquias, tá? Estrutura exclusiva de peixe ósseo? O cartilaginoso não tem, as brânquias ficam expostas, né? Se comunicam com a água através daquelas fendas. Mas vamos ver as demais. 2, 3 e 4. 2, a nadadeira peitoral. 3, a nadadeira pélvica. 4, nadadeira anal. Ó, já tá errado aqui, não é torácica, tá? É peitoral, ok? Então, tá errado. 5 diz que é a linha lateral. Estrutura responsável pela percepção de vibrações de baixa frequência, exclusiva de peixes ósseos. Não é exclusiva de peixes ósseos, pessoal. Os cartilaginosos possuem também a linha lateral, tá? Presença de boca terminal. A boca é terminal, ok. E cauda simétrica caracterizam peixe cartilaginoso? Não, caracterizam peixe ósseo. O peixe representado possui bexiga natatória e válvula espiral no intestino. A gente vai falar sobre essas estruturas na próxima imagem, mas falando para vocês, o peixe ósseo tem a bexiga natatória, ela não existe nos cartilaginosos, tá? E a válvula espiral é característica de cartilaginoso e não existe no ósseo. Então, esse exercício aqui está errado, tá? Então, a letra correta é a letra A, tudo bem? Aqui, no caso do tubarão, do peixe cartilaginoso, eu queria comentar já com vocês, porque nessa imagem dá para ver um monte de poros que ele tem aqui na região do focinho, principalmente, ó, tá? Se estende um pouquinho, né? Principalmente nessa região toda aqui. Essas estruturas, são chamadas de ampolas de Lorenzini. Então, além da linha lateral, ele tem as ampolas de Lorenzini. São poros, dentro tem canais, né, que ligam-se às células eletroreceptoras. Tem um gel viscoso, né, então são células bem sensíveis, a água percorre esses canais
E ele percebe, através dessas ampolas de Lorenzini, o potencial elétrico gerado pelos organismos. Então, a contração da musculatura, o batimento do coração de presas, de outros animais, ele consegue perceber a distância por essas ampolas de Lorenzini, mesmo que o animal esteja enterrado. Então, imagine, né, tá lá camufladinho, enterradinho ali no substrato, ali na areia, ele consegue perceber o potencial elétrico que aquela presa gera, tá? Então, um excelente predador em relação a isso, né? Então, as ampolas de Lorenzini auxiliam nessa função. Nessa imagem, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as funções vitais dos peixes, tá? Pessoal, vocês lembram como um legítimo cordado, ele tinha no seu desenvolvimento embrionário um tubo nervoso dorsal. Esse tubo nervoso dorsal está aqui, ó. O que o tubo originou nos organismos dos cordados? Originou um encéfalo na parte anterior, na parte da cabeça, tá? E uma medula espinhal ao longo do corpo deles, cheias de nervos. Então, ou simplesmente, né, a gente fala que o tubo nervoso dorsal originou o sistema nervoso dos peixes, tá? Eles também tinham uma notocorda. Lembram característica de cordados? Nos peixes ósseos, a notocorda deu origem à coluna vertebral, ou seja, ela serviu de molde, olha aqui as vértebras, ó. Ela serviu de molde para que os sais de cálcio fossem depositados ali, formando as vértebras ao longo do corpo do animal, no dorso, formando aí a coluna vertebral, um eixo de sustentação, de onde partem as costelas, ó, né, que a gente chama de espinhos, tá? Então, a coluna vertebral aí, né, foi substituída pela notocorda. Aliás, a notocorda foi substituída pela coluna vertebral. Muito bem, coração ventral, mais uma característica de cordados, o coração dos peixes aqui, ó, fica bem embaixo na cabeça. O coração deles é feito por duas câmaras apenas, um átrio e um ventrículo. Que mais? Uma cauda pós-anal, né? Eles permanecem com essa cauda. Lembra que a gente comentou com vocês, então, que os peixes ósseos têm dois orifícios separados, né? Então, vamos ver aqui, ó, vamos começar pelo sistema digestório. Sistema digestório, galera, é completo, começa lá na boca, tá? Tem uma faringe, aí tem um estômago grandão, né? Que ele vai engolindo aí os nutrientes, e eles têm um intestino que sai do estômago bem comprido, tá? Bem comprido, que vai terminar aqui, ó, nesse vermelhinho aqui. Então, aqui seria o ânus, a setinha parece que tá um pouquinho mais para lá, né? Mas o ânus é aqui, ó, é desse vermelho, tá? O verdinho aqui, junto com esse amarelinho, vai ser o orifício urogenital, que não está escrito aqui, tudo bem? Então, olhando o peixe no seu ventre, embaixo, ele vai ter o ânus, que vem aqui do sistema digestório, e mais um buraquinho, que é o orifício urogenital. Então, o sistema digestório completo. Vamos dar uma olhadinha aqui, gônada, tá? Se for um ovário é uma fêmea, se for um testículo é um macho. Os peixes são dioicos. Existe uma família de peixes hermafroditas, mas a grande maioria é dioica. Então, aqui, ó, vamos supor que seja uma fêmea, ela vai liberar os óvulos por aqui, ó, tá? Vem por esse canal aqui, saindo da gônada, saindo do ovário. O rim deles é esse aqui, ó, em forma tubular, pessoal. O nosso é um grão de feijão, né? O deles é tubular, ó, fica numa posição mediana do corpo, tá vendo? Né? Por isso ele se chama mesonéfrico, de estar ocupando uma região mediana do corpo, tá bem? E ele tem essa forma tubular alongada aqui, ó. Tá? Então, aqui ó, a bexiga urinária. Então, o xixi vem por aqui, fica armazenado aqui na bexiga e vem por esse canal. Então, ambos aqui, ó, o canal do sistema reprodutor e o canal do sistema urinário, eles desembocam no mesmo orifício chamado urogenital, que fica atrás do ânus. Tá certo? Muito bem, o rim filtra aí as excreções do sangue. Que tipos de excreções são geradas nas células dos peixes? No caso dos peixes ósseos, é liberado amônia, tá? Então, o rim filtra, né? Drena essa amônia com excesso de água e coloca para fora através do xixi. No caso dos peixes cartilaginosos, eles liberam ureia, assim como nós. Então, o sistema renal deles drena a ureia e libera através da cloaca, lá tem cloaca, tá? O que seria a cloaca, pessoal? Cloaca é um único orifício que tem nos peixes cartilaginosos. O que vai desembocar nesse orifício? Vai desembocar ali o sistema digestório, o sistema reprodutor e o sistema urinário. Os três canais fluem para uma câmarazinha e saem por um único orifício. Isso se chama cloaca, igual da galinha, tá?
Então, nos peixes cartilaginosos tem a cloaca e nos ossos tem o ânus e o orifício urogenital. Muito bem, o que mais que a gente vai falar aqui de uma estrutura bem importante, ó. Bexiga natatória, tá vendo a bolsa aqui, ó, essa bolsa clarinha ali embaixo, ali, ó. Então, essa aqui é a bexiga natatória. Ela se enche de gás ou pode também se esvaziar. Pessoal, essa bexiga, ela tem principalmente o gás oxigênio, pode ser também outros gases, pode ser até o gás carbônico. São gases que vêm do sangue, tá? Então, existe aqui uma glândula que controla a passagem dos gases do sangue para dentro da bexiga e da bexiga para dentro do sangue. Então, com essa bexiga cheia, o peixe ele flutua, ele consegue se equilibrar. Se ele quiser ir para o fundo, ele esvazia a bexiga e vai mais para o fundo. Então, ela funciona como uma boia, né? É um esqueleto hidrostático, digamos assim. O peixe adquire, né, seu equilíbrio, sua flutuação em diversas profundidades da água, tá? Então, ele pode boiar ali sem precisar ficar agitando suas nadadeiras. Então, ele se equilibra aí com a bexiga natatória. O peixe cartilaginoso não tem. Então, como que o peixe cartilaginoso faz? O peixe cartilaginoso produz óleo no fígado. Então, o óleo é menos denso que a água, né? Ou seja, mais leve. Então, pela presença de grandes quantidades de óleo no fígado, eles conseguem ter essa flutuação também, tá? Aqui em relação às funções vitais, pessoal, falando um pouquinho das brânquias, a gente sabe que, tudo bem, né? Peixe respira por brânquias. Mas como que acontece a respiração deles? Eles têm uma sincronização com a abertura da boca, né? E o funcionamento das brânquias. Pode ver que toda hora o peixe está lá, né? Abrindo a boca. Então, quando ele abre a boca, ele engole grandes quantidades de água. Essa água, quando entra, ela banha as brânquias que estão nas laterais, tá? Na altura da faringe. Então, essas brânquias sendo banhadas pela água, o oxigênio rapidamente se difunde para dentro da brânquia, onde tem o vaso sanguíneo, e dali ele ganha o corpo, tá? Aí o corpo despeja o gás carbônico na corrente sanguínea, o sangue leva até o coração o gás carbônico, o coração bombeia esse sangue cheio de gás carbônico até as brânquias, e quando a água sair pelas laterais do peixe, ele já está levando embora, a água já está levando embora o gás carbônico, tá? Então, entra a água com oxigênio pela boca e sai a água pelas laterais com o gás oxigênio já. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Então, a união aí, né, das brânquias, tá? Com os vasos sanguíneos, né? Vamos dar um zoom aqui, ó. Pessoal, olha o coraçãozinho, então, dos peixes. Só tem um átrio e um ventrículo, tá? A circulação de todos os vertebrados é fechada, o sangue só vai circular dentro dos vasos sanguíneos. O que sai de dentro dos vasos sanguíneos são os nutrientes por difusão, tá? Os gases também, né, por difusão. Então, como é que vai acontecer aqui? Então, vamos começar nas brânquias, tá? Então, a água entra pela boca, vai até as brânquias. O gás oxigênio se difunde para dentro do vaso sanguíneo na brânquia e das brânquias, esse sangue oxigenado vai para todo o corpo do peixe, ele não passa pelo coração, tá? Então, todos os órgãos do corpo do peixe recebem sangue 100% oxigenado. Muito bem, aí as células vão descarregando o gás carbônico que é gerado dentro delas. O gás carbônico, tá, é capturado, né, pelos vasos sanguíneos que saem dos órgãos, vão até o coração, entra no átrio, o átrio contrai, manda esse sangue para o ventrículo contrai, manda o sangue lá para as brânquias. Esse sangue é o venoso, tá? É o cheio de gás carbônico. E aí, então, a água sai pela lateral já levando o gás carbônico embora. Pessoal, percebam que pelo coração dos peixes só passa sangue venoso, porque das brânquias o sangue oxigenado vai para o corpo, não vai para o coração. Então, dentro das câmaras aqui, só passa o sangue venoso. Por esse motivo, a gente diz que a circulação nos peixes ela é simples, tá? É unidirecional, então não tem passagem de dois tipos de sangue pelo coração. Então, a circulação é fechada e simples, tá legal? A gente denomina também circulação completa, porque não há mistura. Mas a gente falando de circulação fechada e simples, né, já é o suficiente, porque se pelo coração só passa um tipo de sangue, então não vai haver mistura mesmo, tá? Bom, então respiração é dos peixes branquial. Não esqueçam que nos cartilaginosos são de 5 a 7 pares e nos ósseos são 4 pares de brânquias, tá? Aqui, mais uma vez, né, mostrando para vocês aqui o esqueminha da ampola de Lorenzini, porque naquela primeira imagem a gente só estava vendo os poros, né,
essa parte aqui, ó, né, o poro superficial. Por dentro do animal tem os canais, então, né, ligados aos nervos. Então, aqui tem um gel viscoso, a água penetra por aqui, levando, né, os estímulos elétricos gerados pelos animais para o tubarão perceber. Então, ele se orienta muito bem, né? Ele vai certeiro aonde está a sua presa, tá? Então, aí, lembrando que as ampolas de Lorenzini só nos cartilaginosos, mas que a linha lateral existem em ambos os peixes. Tudo bem? Pessoal, espero aí que vocês tenham entendido a aula sobre os peixes, tá? Mais algumas coisas que talvez aí vocês tenham dúvidas, né? A gente vai fazer alguns exercícios aí numa das próximas aulas, tá bem? Então, fiquem bem e até uma próxima aula.